Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, um documento elaborado pela equipe econômica do ministro Paulo Guedes, que foi obtido pela jornalista Adriana Fernandes do Estadão, mostra que a equipe econômica estuda acabar com a dedução dos gastos com despesas médicas e educação no imposto de renda. Lembrando que hoje não existe teto para as despesas com saúde e para os gastos com educação o limite é de R$ 3.561,50 por dependente. Embora o ministro tenha negado depois que existe essa intenção, Fausto, o fato é que existe um documento de 10 páginas, elaborado depois do primeiro turno, com anexos ali, com muitas sugestões de mudanças legislativas elaboradas pela equipe econômica. Como é que você vê essa possibilidade, Fausto? Bem, Glauco, esta não é uma novidade entre as muitas propostas que o ministro Paulo Guedes já vem tratando em relação aí a tentar encontrar recursos, né, de certo modo, para as promessas que o Bolsonaro tem feito ao longo da campanha. Essa é mais uma, né? A gente já sabe, e talvez a mais grave, que tem a ver com o fim do reajuste de salário mínimo e de aposentadorias pela inflação, ou seja, não mais garantir. Eu acho que esse foi a primeira grande fala, a grande questão que foi anunciado, que foi colocado aí pelo Ministério da Economia, e agora a gente tem esse debate sobre o fim das deduções. Na verdade, essa discussão das deduções já tinha aparecido quando do debate de um projeto de lei encaminhado pelo Executivo, que caminhou na Câmara e não foi votado, né, ele foi barrado no Senado com relação a mudanças do imposto de renda da pessoa física. Então não há nenhuma novidade, assim, há sim uma intenção já há muito tempo do Ministério da Economia e aí do ministro Paulo Guedes de alguma forma mexer nas deduções que atinge diretamente a classe média. É uma discussão significativa, é uma discussão importante, porque nós estamos falando aí em elevar o imposto de renda, em especial para a classe média e classe média alta. E é por isso que, de alguma forma, o ministro Guedes saiu correndo aí para dizer que isso não era verdade, uma vez que uma parte dessa classe média faz parte aí da base de apoio do governo Bolsonaro. Então, quando a gente vai vendo, na verdade, o que está sendo gestado é um conjunto de medidas que, caso o Bolsonaro volte a se reeleger, a gente vai assistir aí mais medidas que vão atingir diretamente, de novo, lembrando, né, atingir os mais pobres, porque uma das propostas é o não reajuste do salário mínimo pela inflação e das aposentadorias, e agora a gente fica sabendo aí de mais uma previsão, mais uma proposta que vai mexer diretamente na renda da classe média. O que nos surpreende aí, Glauco, é que de todas essas medidas que vêm aparecendo aí, que parece que vão pintando uma hora aqui, uma hora ali, na verdade nenhuma delas atinge os mais ricos, atinge aqueles que de fato detêm o recurso financeiro e que estão, de certo modo, abastecendo aí com doações de pessoas físicas a campanha do Bolsonaro. Agora, Fausto, a gente lembra, inclusive, que foi uma promessa de campanha do atual presidente Jair Bolsonaro de fazer uma isenção, né, ampliar a faixa de isenção do imposto de renda. Isso não aconteceu na proposta de orçamento para 2023, também não tem previsão para isso, lembrando que desde 2015 não existe uma correção ali na tabela do imposto de renda, o que significa que cada vez mais pessoas estão pagando esse tributo. Quer dizer, o imposto de renda não só se tornou mais oneroso para as pessoas, como ainda tem essa perspectiva também do fim das deduções. É algo que prejudica bastante a classe média, Fausto? Ah, sem dúvida. Na verdade, aí a gente vai vendo o quanto não necessariamente as propostas que um candidato aí, então em especial o Bolsonaro vai falando, na verdade se materializam, né? A gente assistiu essa promessa aí de ampliação da faixa de isenção do imposto de renda lá na eleição de 2018. E ela não só não foi cumprida, como ao contrário, né? Como você não teve reajuste da tabela de imposto de renda, você ampliou o número de pessoas que pagam imposto de renda hoje e aumentou o imposto, principalmente para a classe média. Agora a gente ouve uma série de vai fazer isso, ou vai fazer aquilo, ou vai mudar a tabela novamente, mas na verdade, os estudos técnicos mesmo, como mostrou
aí o que o Estadão publicou é que é o contrário, né? O que se pretende é ampliar a arrecadação sobre o imposto de renda da classe média, principalmente, porque é quem tem, de fato, gastos privados com saúde e educação, e muito menos a discussão de você reorganizar aí as isenções, em especial e a faixa de entrada do imposto de renda. Eu acho que esse é um debate que vai ser importante. A discussão do imposto de renda é uma discussão bastante importante para o futuro da tributação no Brasil. O imposto de renda é um imposto que a gente deveria se debruçar, inclusive para que a gente pudesse mudar, né, a regressividade da nossa estrutura tributária, mas, por outro lado, a gente percebe que, na verdade, tudo isso faz parte aí de um movimento do Ministério da Economia, caso o Bolsonaro se reeleja, de ampliar a sua arrecadação vis-à-vis tentar conseguir se colocar ali o orçamento dentro do teto de gastos. E insisto, né, todas as propostas que apareceram até agora atingem sempre os mais pobres e agora atinge a classe média. E tudo que saiu recentemente, que estava em estudo, né, pela equipe econômica do Paulo Guedes, a questão da alteração da desindexação do salário mínimo, também desindexação dos benefícios previdenciários e agora essa alteração aí do imposto de renda também, né, o fim das deduções para a educação e para a saúde, tudo isso, Fausto, não mexe com o topo da pirâmide brasileira, né? Lembrando, inclusive, que o Bolsonaro apresentou uma proposta de reforma tributária que também não acabava com a estrutura regressiva da tributação aqui no Brasil, ou seja, não onerava os mais ricos, e parece que tudo continua igual, né? Inclusive nesses esboços de proposta, e não existe qualquer tipo de proposição nesse sentido também no plano de governo de Bolsonaro, Fausto? Ao contrário, ao contrário. Há uma discussão muito clara que o atual governo ele tem um projeto de país de concentração de renda, ou seja, os mais pobres cada vez mais pagam a conta e os mais ricos ficam sempre isentos. O que nós temos hoje mesmo, Glauco, é uma grande disputa pelo fundo público, né? Está ficando cada vez mais claro que o atual ministro da Economia ele fala muito dos chamados 3Ds, né? Que é a tal da desindexação, desvinculação e a desoneração. Isso faz parte do projeto do Paulo Guedes, ou seja, retirar as vinculações orçamentárias de saúde e educação, desindexar salário mínimo e desindexar aposentadorias, ou seja, não ter reajustes pela inflação de aposentadorias e salário mínimo, e ele pretende ampliar as desonerações. É bom lembrar também que neste debate que a gente está fazendo aqui, enquanto nós estamos fazendo esse debate aqui sobre se vai ter ou não a dedução do imposto de renda de saúde e educação privada, está sendo discutido na Câmara a desoneração da folha do setor de saúde privada. Então, e esse é um debate, por exemplo, que não está sendo falado na campanha, não está sendo colocado, mas objetivamente o que a gente está vendo agora é que daqui em breve, muito rapidamente, a gente deve assistir aí um conjunto de empresas ligadas à saúde privada, a sua folha de pagamento desonerada. Ou seja, e aí folha de pagamento, vamos lembrar, nós estamos falando de dinheiro direto do orçamento do orçamento da Seguridade Social. Então, essa lógica, então, de novo, dos chamados 3Ds do Guedes, é o que está orientando esses estudos. Então, não é verdade esta ideia de que são estudos dos petistas dentro do Ministério, como ele falou ontem. Na verdade, são estudos que fazem parte da visão que o Guedes tem em relação à economia brasileira. E, de novo, né, e do projeto do Bolsonaro, que é um projeto claramente de concentração de renda, em que ele vai cada vez mais tirando renda e tirando benefícios e tirando direitos sociais dos mais pobres e vai concentrando ali as benesses no topo da pirâmide. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.